Olá e bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar num material bem fascinante. O nome é O Manifesto do Viajante Hermético. Pelo que eu li, é uma espécie de filosofia pessoal que tenta unir sabedoria antiga, razão e, assim, um guia prático para a vida moderna. Nossa missão aqui é descompactar as ideias centrais sobre honra, propósito e, principalmente, cura. Exato. E o ponto de partida do manifesto é bem poderoso. Ele defende que a sabedoria é universal, sabe, não pertence a nenhuma elite. Está, e eu cito, no idoso sem estudo, no jovem criativo, até no ateu honesto, aquele que mesmo sem fé se recusa a se corromper. Faz sentido, mas o texto fala muito de uma fé filosófica, só que guiada pela razão. Como que isso se encaixa com a figura do ateu honesto? Parece uma contradição, né? Pois é, essa é uma ótima pergunta. A fé filosófica aqui não é sobre divindade, mas sobre a crença. A crença de que a honra e as ideias que a gente deixa para trás são o nosso legado. É a nossa forma de eternidade, sabe? O ateu honesto se encaixa perfeitamente nisso, porque a moralidade dele não depende de uma recompensa futura, mas de um princípio presente. Entendi. Então o foco é no impacto que causamos aqui e agora. E o manifesto tenta conectar esses princípios antigos com a ciência, certo? Essa parte me chamou a atenção. Sim, é uma ponte bem interessante. Por exemplo, ele pega a lei da vibração hermética e a relaciona diretamente com a nossa biologia. A água do nosso sangue, os metais nas células, o fogo da eletricidade cerebral, o ar da respiração. Nossa, então a nossa biologia já seria uma prova viva desses princípios. E isso leva ao conceito do corpo mental, não é? Exatamente. O que é fascinante aqui é que o autor usa essa conexão para ir além. Ele diz que, se a ciência já mede os campos magnéticos do coração e do cérebro, não há um salto tão grande assim considerar que a nossa mente, nossos pensamentos focados, também possam gerar um campo de influência. Esse corpo mental. Essa ideia de uma dimensão mental que talvez a ciência ainda ignore é poderosa. E o autor leva isso de um plano teórico para algo que afeta milhões de pessoas, aplicando essa mesma lógica para entender as raízes da depressão. Sim. Ele argumenta que a origem de muito do nosso desânimo vem da quebra da expectativa que se forma na infância. Aquela ideia de que o bem sempre vence. A vida adulta chega e mostra que a realidade é bem mais complexa. O que nos joga num dilema. Ou você se mantém bom e sofre as consequências, ou se vende ao mal por vantagens materiais. E qual seria a saída para esse beco? É aí que entra a tal solução hermética. Isso. A solução proposta é usar o mentalismo, que, nesse contexto, é o princípio de que a mente tem poder de moldar a realidade. É aplicar isso através da imaginação para, reescrever a própria narrativa. Em vez de se ver como vítima, você se torna o herói da sua jornada lutando contra bruxas e demônios simbólicos. E a arma seria a sabedoria. Exatamente. Além dessa reprogramação mental, o texto oferece alguma ferramenta mais imediata para lidar com a dor do dia a dia? Oferece sim, o que ele chama de alquimia da emoção. A ideia é usar a arte, escrever, compor, pintar, para, nas palavras do autor, vomitar o sentimento ruim para fora. É uma imagem um pouco gráfica, mas a ideia de externalizar a dor para poder analisá-la de fora é uma técnica poderosa. Exato. Você materializa a tristeza para que ela possa sair da mente. Falando em cura, o manifesto faz uma afirmação que eu achei, ousada. Ele diz que um remédio eficaz é 60% poder químico e 40% fé e acreditar. Peraí, ele não está só falando do efeito placebo, ele está quantificando, dizendo que a nossa mente tem quase o mesmo peso que o composto químico. Isso é bem forte. É muito forte. Ele enquadra isso no que chama de efeito placebo real. A ideia é que a crença não é um truque, mas um mecanismo biológico real que potencializa a química. Para o autor, ignorar o poder da mente na cura é praticar uma medicina incompleta.
E tudo isso se amarra num estilo de vida, o caminho de Hermes, que não é sobre se isolar, mas sobre ser um viajante atento no cotidiano. Então, para resumir, a sabedoria está em todo lugar. Nosso corpo pode ser um reflexo de leis universais, e a saída para o desânimo moderno pode estar em nos vermos como heróis da nossa própria história, usando tanto a mente quanto a arte para nos curar. A grande viagem é, no fim, a própria vida. Perfeito. E isso nos deixa com uma reflexão final. O manifesto defende que todo conhecimento humano é uma construção do nosso cérebro, que é limitado, e por isso devemos manter a mente aberta. Isso levanta uma questão importante, né? Se a nossa percepção da realidade é, por natureza, incompleta, que ferramentas, além da lógica pura, como a imaginação, a intuição ou essa fé filosófica defendida no texto, podemos estar negligenciando na nossa busca por uma vida com mais significado? Começa o Deep Dive de hoje. E o tema é, olha, o Natal no Brasil, mais visto por uma ótica muito mais ampla. A gente tem em mãos um material que é um verdadeiro mosaico cultural, espiritual. E a missão aqui é entender essa diversidade toda e a mensagem de união que ela pode nos trazer, especialmente agora, né? Tão perto da data. Ok, vamos analisar isto. O material começa, claro, pelo mais conhecido, as tradições cristãs. No catolicismo, o destaque é a Missa do Galo, a montagem do presépio. Já no protestantismo, a ênfase vai mais para os cultos com música, a mensagem de salvação e também muitas ações de solidariedade. E o que é fascinante aí, né, é ver as nuances. A Igreja Ortodoxa, por exemplo, que o material cita, muitas vezes celebra em outra data. Por que isso? Por seguir o calendário juliano. Então as liturgias são longas, solenes. Isso, por si só, já quebra totalmente a ideia de uma celebração cristã monolítica, sabe? E é exatamente aqui que a coisa fica realmente interessante. O material nos leva para muito além do cristianismo. No espiritismo kardecista, o foco não é o ritual, mas sim a reflexão sobre o exemplo moral de Jesus. Exato. É uma mudança de chave completa. A data vira um convite à caridade, a chamada reforma íntima. Sei. Jesus é visto menos como uma divindade a ser adorada, e mais como um guia, um modelo de conduta a ser seguido. E essa mudança de foco se expande, né? Totalmente. Na Umbanda, por exemplo, o período inspira giras de confraternização. Ah, então é uma inspiração, não uma celebração do Natal em si. Perfeito. Se busca as vibrações de paz e caridade que estão no ar. Já no candomblé, o Natal é respeitado como uma festa cultural, familiar. Mas o calendário religioso principal é outro, o dos orixás. Isso mostra uma coexistência muito, muito respeitosa. Entendi. E tem o judaísmo que, bom, não celebra o Natal. Não celebra, mas o material aponta que, na mesma época, pode ocorrer a Chanukah. A festa das luzes. Exatamente. Uma celebração de resistência, de luz, feita em família. Então, se a gente conecta tudo isso, sabe, vemos um tema universal surgindo. Família, luz, esperança. União. Mesmo que as origens e os rituais sejam completamente diferentes. Tá. Então, o que tudo isso significa? Qual é a proposta prática do material? A proposta é o que ele chama de convite da ceia. Que é basicamente uma oração ecumênica, né? Isso. A sugestão é que, na ceia, cada um dedique um momento ao Brasil, mas dentro da sua própria fé. Espíritas com pensamento de luz. Umbandistas pedindo por caminhos abertos, judeus com uma bênção de paz. E até quem não tem religião? Sim, até quem não tem, com um minuto de silêncio pelo bem. O ponto central é a convergência de intenções, então. É isso. A diversidade de preces se une num único pedido. Mais empatia, menos violência, mais trabalho e união no Brasil. A proposta culmina naquela frase para ser dita em conjunto. Que haja paz no Brasil e que eu seja parte dessa paz. É muito forte. E a fonte termina com uma oração pela união e a despedida é a síntese de tudo. Amém, Axé, Shalom, Saravá. E essa oração final, ela levanta uma questão importante para a gente refletir. Qual? Ela pede esperança e união olhando para 2026. É verdade. Por que nomear um ano futuro específico? Pois é.
Talvez o convite não seja só para ter uma esperança passiva, sabe? De esperar que as coisas melhorem até lá. Exato. Talvez seja uma provocação para que a gente transforme essa esperança numa atitude diária, começando agora, para construir ativamente a paz que desejamos encontrar naquele ano.